Olá, estamos aqui para mais um podcast da Arte de Tomar Decisões. Olha, a nossa vida é feita de decisões e os nossos podcasts eles estão voltados para a gente discutir o processo decisório humano. E tem muita gente interessante, muita gente inteligente, muita gente com muito conteúdo para falar sobre o assunto. Hoje quem está comigo aqui é a Nádia. E a Nádia vai fazer o seguinte. Nádia, fala aí um pouco sobre você. Conta quem é a Nádia. Olá, Edgar. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou super honrada de participar aqui com você desse tema tão interessante. Me apresentando, então, aqui para vocês, rapidamente, eu sou a Nádia, eu sou psicoterapeuta e arteterapeuta. Trabalho com desenvolvimento humano, Trabalho com a terapia clínica, faço os atendimentos, atualmente de adolescentes e adultos, E trabalhando essa questão tão importante do autoconhecimento, Edgar? A gente vai falar hoje aqui muito sobre as decisões, E o que eu vejo, no dia a dia meu, clínico, é o quanto as pessoas estão muito perdidas atualmente, Muito desconectadas de si, Esse mundo bunny, que a gente vive, já evoluiu de VUCA agora para bunny, O mundo bunny, volátil, incompreensível, enfim. E aí, então, as pessoas, o que eu vejo muito é o quanto as pessoas, elas se desconectaram realmente de si, dos seus sentimentos, das suas emoções, é uma vida muito voltada para fora, E as pessoas estão muito precisadas de fazer um olhar para dentro, Inclusive para conseguirem decidir pelo que elas querem na vida, Interessante. Veja, Nádia, me fala uma coisa. Você sabe que a gente toma até 35 mil decisões por dia. As nossas decisões, elas norteiam a nossa vida todo o tempo, Como é que você enxerga isso como terapeuta, com a sua convivência com as pessoas? Quais são os principais problemas que as pessoas enfrentam para poder tomar decisões assertivas, racionais? Como é que você enxerga isso? Quais seriam as principais dificuldades? O que eu vejo muito, Edgar, as pessoas elas não se conhecem, Então, eu acho que aí está a primeira pedra no caminho, Então, às vezes, no começo de terapia, eu começo pelas perguntas básicas, Quem é você? E a pessoa nem sabe responder, muitas vezes, As pessoas falam, nossa, que difícil falar sobre mim, E aí elas ficam, então, é até difícil descrever quem elas são, E aí, como você vai tomar uma decisão na vida o que é valor para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é negociável, o que não é negociável. Então, acho que hoje, autoconhecimento é uma coisa que está muito carente, As pessoas estão falhas nesse aspecto, Atualmente, 5% das pessoas fazem terapia, o que é muito pouco, Então, temos aí uma esmagadora parcela de pessoas que vão atravessar a vida, tendo consciência, E consciência é uma coisa muito ampla, Aquilo que a gente entende como consciência, na verdade, é 1/10 do que a gente realmente tem de consciência. Você está falando em autoconhecimento. Como é que a gente pode desenvolver o autoconhecimento? Eu penso que, por exemplo, a meditação, a capacidade de você ficar olhando para as coisas, refletindo, ou se introspectar um pouco, é disso que você está falando? Isso. Tem uma coisa, você falou da meditação, que é muito incrível, Tem uma coisa que a gente trabalha na terapia transpessoal, Eu sou da abordagem transpessoal, que é a quarta força da psicologia, Então, uma das coisas que a gente trabalha na transpessoal é a expansão de consciência, E aí dentro desse guarda-chuva de autoconhecimento. Então, com a expansão de consciência, puxando o gancho também de meditação que você citou, a gente trabalha muito, então, na terapia transpessoal, a questão que a gente chama de reis, que é razão, emoção, intuição e sensação. E isso tem muito a ver com, a pessoa se conhecer. Então, quando eu vou tomar uma decisão, eu preciso, e a gente é muito mental, a gente vai para a vida, para o trabalho, para as coisas que a gente tem que resolver, muito como mental, com a razão. Só que a gente não é só razão, A gente também tem que conseguir prestar atenção. Então eu penso isso, o que eu estou sentindo? O que o meu corpo está me falando? Quando eu falo sobre tomar uma decisão, quando eu estou com a expectativa de seguir um caminho ou outro, como o meu corpo reage? Sensação. Que emoção é essa? O que eu estou sentindo? Isso me dá angústia? Isso me dá paz? Intuição também. O que meu sexto sentido está vindo de intuição? O que a minha sabedoria interna está tentando me apontar? Então, não é só razão. Então, na transpessoal, a gente trabalha muito isso, Isso faz parte do autoconhecimento, A pessoa se vê como um ser inteiro, Não é só razão, não é só emoção, a gente é tudo isso junto. Então, acho que tem essa questão, desse reis que a gente chama, Então, no momento de decisão, seja uma decisão do cotidiano, do dia a dia, ou uma decisão complexa da vida, Então, presta atenção nisso tudo,
Minha razão, emoção, intuição, sensação, o que meu corpo está me falando? A gente fala que o corpo sabe, né? A alma sabe. Só que às vezes a gente não escuta. E a gente vai. E aí depois dá certo, não dá certo. Mas assim, essa questão do olhar para dentro, meditação, esse olhar para dentro, né? Seja da forma que for. Mas essa parada, esse se olhar, né? Para se perceber. O que o meu corpo está me dizendo? O que a minha intuição está me dizendo? O que eu sinto sobre isso? Interessante isso. E quando a gente fala desse processo de intuição, que a intuição ela é inconsciente, né? Quer dizer, ela vem na nossa mente, ela não é uma coisa que a gente controla. Existem gatilhos mentais que aí são também conscientes, né? Por exemplo, a heurística, que seria também um gatilho que faz você tomar atitudes, porque a intuição muitas vezes ajuda você a tomar uma atitude rápida, sim, na verdade, porque você sente o problema. Mas o gatilho também da heurística, quer dizer, quando você toma uma atitude baseada em experiência, baseado no que você já viu, no que você já viveu, se confunde um pouco as duas coisas, né? E eu queria acrescentar dizendo que a intuição e a heurística talvez elas estejam muito influenciadas por vieses, né? Quer dizer, a gente tem os nossos vieses aí e acaba criando uma dificuldade, né? Você concorda com isso, com essa influência dos vieses na decisão? Sim, a gente fala, né, também, né, a transpessoal, né, assim, só para fazer um resumo, é trans, é além da pessoa, né, não é só o pessoal. Então, assim, a gente vê muito essa questão da transcendência, né? Nós não somos só físico, né, nessa visão que a gente que eu estudo, né, que eu atuo, né? É mais do que além da matéria. Então, assim, a gente vê muito o que tem por trás, né? E nisso que você está falando desses vieses, né? Então, assim, eu tenho uma leitura de que, assim, nós não somos um eu, nós somos muitos eus, né? Então, todas essas vozes internas, né? Então, você falou, às vezes é uma intuição, mas, assim, tem um monte de voz na cabeça, qual que é a minha? Né? Qual que é a certa? Né? Então, assim, a gente é muito influenciado, né? Pela mídia, pela família, né? Por tantas coisas, né? Então, são tantas vozes, e como não saber qual é a minha? Em meio a tantas, né? Uhum. Tem um livro que eu li que fala, assim, muito legal, uma frase que me marcou, que fala, né? Nós somos uma legião intrapsíquica de eus, né? E é bem isso. Então, assim, tem muita voz, né? E aí saber qual é a minha. Isso faz parte do autoconhecimento, né? Então, essas, né, são de influências sociais, essas são, né, tal, mas é a minha, né? Então, esse olhar para dentro ajuda você a saber qual é a sua verdade, que pode não ser a que tá todo mundo falando. Nádia, eu queria agora te fazer uma pergunta que me ocorre aqui. Nós estamos falando em intuição, manipulação. A manipulação, ela interfere na intuição? O processo intuitivo, ele é influenciado pela manipulação? Uma pessoa que está sob um processo de manipulação, quer dizer, existe alguém interferindo na vida dessa pessoa, isso chega a comprometer a intuição da pessoa? Como é que você vê isso? Porque, obviamente, a manipulação vai bagunçar o processo decisório dessa pessoa. Está, né? Tá sob a égide de alguma coisa. Mas a intuição também não pode ajudar? Me fala um pouco, manipulação e intuição, como é que fica? Então, tem uns estudos, né, que falam, Edgar, que as pessoas, né, elas podem estar vivendo em 3 possíveis papéis na vida, né, assim como todo mundo, né. E aí, dentro desse tema de manipulação, né, que você está trazendo, eu vou trazer esse conceito e a gente depois arremata ele com a questão. Mas assim, ou a pessoa está vivendo num papel de vítima, ou de algoz, ou de observador. Então, por exemplo, todos os relacionamentos que a gente tem, seja um relacionamento afetivo, familiar, de amigo, de trabalho, a gente está vivendo em um desses papéis. Então, por exemplo, a pessoa pode estar vivendo em um papel de vítima, né, se permitindo ser manipulado, ou vivendo num papel de algoz, fazendo a manipulação, né? E como a gente falou anteriormente, a gente vai para a vida e a gente decide as coisas e a gente vai, né, vivendo e de uma maneira bastante inconsciente, né? Outra coisa importante é que, assim, a gente sempre tem 50% de responsabilidade, né, meio a meio, sobre os relacionamentos que a gente atrai, né? Então, aqui a gente está falando de processo decisório, pode ser sobre qualquer decisão, mas, assim, por que eu atraio, eventualmente, um manipulador para a minha vida? Ou por que eu me permito ser a pessoa manipulada? Né? Então, tem essas questões, né? Mas você está colocando... Desculpa te interromper, mas você acha que uma pessoa autoriza ser manipulada? Como é que é isso? A pessoa está consciente disso e não reage? Ou ela confunde isso com um outro sentimento qualquer? Como é que é isso? Sim, então, na verdade, não é que ela permite, né? Mas inconscientemente, né?
ela deixa que isso aconteça, né? Se ela tomasse consciência, é óbvio que ela não permitiria que uma pessoa manipulasse, enfim, né, o tema que for na vida dela. Mas ela se coloca nesse papel, né? Então, por isso que a gente volta, né? O autoconhecimento é importante, né? Então a pessoa precisa identificar que papel que ela está vivendo na vida, né? E por que ela está vivendo esse papel. Então, a partir disso, né, ela pode, com essa tomada de consciência, definir, né, o que ela quer para a vida. Ela quer continuar aí nesse lugar? Ela quer não estar mais nesse lugar, né? Então, assim, tudo é uma questão de tomar consciência. Mas é interessante, esse processo de manipulação, às vezes a pessoa se sente confortável, né? Ela cria uma zona de conforto ali, que para ela está tudo bem, ela está sendo atendida em alguns requisitos, e isso está tranquilo para ela, faz sentido isso, né? E o processo decisório nessas alturas que não existe completamente, né? A gente fala que tem muita questão dos ganhos secundários, né? Então, assim, às vezes uma pessoa, só para dar um exemplo, né? Ela está no casamento, ela está infeliz. E ela prefere ficar aí porque ela tem um ganho secundário de uma segurança, ou de um status, ou do que seja, né? Então, é isso, né? Às vezes a gente define pelas coisas também por conta de ganhos secundários, né? Pode não ser a melhor decisão, aquela que vai me deixar feliz, mas o que eu estou ganhando aqui que eu não estou a fim de abrir mão? Interessante. Sabe que nós vamos interromper agora o nosso podcast, porque a parte 1 está encerrada. Nós vamos voltar na parte 2. E na parte 2... eu vou perguntar para a Nádia sobre liberdade. Eu quero que ela fale para nós somos livres? Como é que funciona essa questão da liberdade? Como é que a liberdade interfere dentro do nosso processo decisório? Nós temos, de fato, livre-arbítrio? Vamos discutir um pouquinho esse tema. Até mais. Olá, estamos de volta com a parte 2 do podcast com a Nádia. E na primeira parte a gente falou sobre manipulação, nós falamos ali sobre um monte de coisa interessante, mas agora a pergunta que eu queria fazer para ela é sobre liberdade. Nádia, a liberdade existe? Nós somos livres mesmo, né? Como é que isso interfere na nossa vida, esse conceito de liberdade? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, Edgar, a liberdade é um conceito muito amplo, né? Na minha visão, né, na abordagem da psicologia transpessoal, né, a visão da qual, obviamente, compartilho, né, nós somos livres, né, mas não é tão simples, né. Então, quando, né, a gente, né, quando a gente nasce, quando a gente vem para a vida, a gente traz aí, como se fosse, podemos dizer, né, a nossa mochilinha, né, a nossa bagagem, né, daquilo que a gente veio para cumprir, para fazer, e aí, né, sem entrar em questões espirituais ou nada nesse sentido, mas assim, a gente veio para cá com um propósito. Então assim, a gente vem. E aí, chegando aqui, a gente sofre a influência do meio, né, da sociedade, de tantas coisas, né, onde a gente vem e cresce, né, inserido. Então, assim, tudo isso se mistura, né, e a gente vai crescendo, tem a primeira infância até os 7 anos, depois a segunda infância, né, o que já, né, tipo, a gente, além das nossas coisas, a gente absorve muita coisa do externo. E aí, assim, o quanto que a gente de fato é livre, né? Então, assim, quando a gente toma uma decisão, sou eu mesmo que estou tomando? Alguém está tomando por mim? Né? Essas vozes, né, tipo, vão ficando na nossa cabeça, a voz da mãe, da família, do chefe, da sociedade, né? Então, assim, quando a gente traz esse tema liberdade, né, eu acho que tem esse olhar que a gente precisa explodir, né? Quando a gente vai para a vida e a gente, né, assim, o que eu estou fazendo, né? Até quanto eu estou decidindo por mim, até quanto né, o outro está decidindo por mim. Então, acho que é uma coisa sempre para a gente se perguntar, para a gente saber se a gente de fato é livre ou não. Interessante esse conceito, essa colocação sobre a liberdade e até onde as pessoas decidem por nós, né? Exato. É interessante, filosoficamente, se você olhar para a liberdade ela só existe se houver algum limite, eventualmente, né? Porque eu sou livre até aqui, eu posso empurrar esse limite, ser livre até lá, mas eu preciso, para que eu possa definir a liberdade, eu preciso ter esse limite, né? E a nossa liberdade, ela está sobre a égide das nossas crenças, dos nossos valores, enfim, de todas aquelas pessoas que a gente acredita, como você falou, quer dizer, quem é que toma as decisões, de fato, na minha vida? Como é que eu sou livre para tomar decisões? Uhum. E é interessante, porque toda vez que a gente fala que a gente é livre, a gente pensa, então eu posso, em tese, fazer aquilo que eu bem quiser. Ok, se todo mundo quiser fazer aquilo que bem quiser,
quiser, o mundo vira um caos, né? Quer dizer, isso não é possível. Então, as liberdades começam a ser limitadas pelas próprias liberdades dos outros, né? E uma das coisas que define a liberdade é a maneira como você se expressa nesse contexto todo, né? E esse contexto todo, que é onde você se expressa, onde você decide, onde você toma atitudes, eu estou falando de comunicação, né? Quer dizer, que de repente é a forma pela qual você se posiciona diante do mundo que pode definir essa sua liberdade, né? Então a comunicação, ela gera confusão, ela resolve a confusão também. Você fala uma coisa errada, você cria um problema. Se você fala, depois você fala a coisa certa, você resolve o problema. É a própria comunicação. E a comunicação, portanto, eu enxergo como imprescindível nesse contexto de liberdade de decisões. Como é que você enxerga a comunicação nisso tudo? Fala um pouco para nós aí. Sim, eu acho que a questão da comunicação, né, como você bem falou, ela é uma arma, né, vamos dizer assim, né, ela pode tanto ser usada para o bem quanto para o mal, né, e assim, hoje a gente vive numa sociedade, né, onde assim, tudo tem que ser rápido, então assim, parece que as pessoas não têm tempo mais, assim, de se comunicar, então assim, tem que ser tudo assim, muito na velocidade, né. E então assim, eu vejo assim que a comunicação, né, apesar de a gente ter tantos meios de comunicação, né, o quanto das redes sociais e o WhatsApp, e isso e aquilo, mil coisas, mas parece que as pessoas estão desaprendendo a se comunicar, às vezes eu percebo, porque, né, tem uma questão de uma comunicação às vezes muito superficial, né, e que às vezes assim não entra no profundo, né, que também aí esbarra um pouco na questão da empatia, né, o quanto que eu estou falando, o quanto que eu estou ouvindo. Eu estou falando só com razão, eu entendi o que o outro me perguntou, eu consigo me colocar no lugar dele para dar uma resposta num contexto e tal. Então, essa questão da comunicação, eu concordo com você, né? Ela é um ponto muito importante, central. E ela, né, hoje, assim, eu vejo que tem muito isso. Tem muitos meios de comunicação, mas o quanto as pessoas, na verdade, estão ouvindo, né? Acho que antes da comunicação, quantas pessoas estão ouvindo? Né, tem aquele texto, aquela fala tão bacana do Rubem Alves, né, que as pessoas deveriam fazer aula de escutatória, né, antes da oratória, né, então está faltando muito escutatória, e eu acho que a comunicação esbarra muito nisso. Porque na verdade a comunicação é uma ferramenta para você ser compreendido, né, quer dizer, o começo da compreensão que você quer ser compreendido é você compreender o outro, né? Quer dizer, essa relação é importante, né? Você tem que criar um vínculo. Você falou a palavra-chave aí, temos que ter empatia, quer dizer, na hora que você se posiciona no lugar do outro e ouve o que você está falando, isso pode fazer toda a diferença dentro do processo. Quando você ajuda pessoas, os seus eventuais mentorados, os seus eventuais clientes, você basicamente ajuda eles sobre que aspecto? Problemas pessoais, problemas dentro do processo decisório. Como é que é o perfil das pessoas que você atende? Que tipo de coisa você costuma fazer, Nádia? Então, assim, eu falo que assim, a terapia ela é uma coisa muito artesanal, né? Então, assim, cada pessoa ela chega, né, para um processo de autoconhecimento por uma demanda específica, né? Então, assim, a gente vai fazer uma anamnese, eu vou conhecer muito a fundo a pessoa, né? Desde assim, tipo, como foi a gestação da sua mãe, como você estava chegando, em que contexto você chegou, como foi sua infância, como foi sua adolescência. Então, a gente vai fazer toda uma construção, a gente vai mapear, né? Eu costumo fazer isso com os meus clientes. E aí, então, depois a pessoa vai trazer o que seria uma queixa, né? Tipo, o que ela gostaria de melhorar na vida dela? E aí, assim, a gente vai aprofundando, né? Então, assim, a partir dessa queixa, a gente vai, né, fazendo esse processo, né, essa trilha de autoconhecimento, né? Então, na terapia, eu não vou dar respostas, eu vou fazer perguntas. Porque as respostas, elas estão na pessoa, né? Eu, como terapeuta, se eu der uma resposta para o meu cliente, eu posso estar projetando coisa minha, né? E cada pessoa, a gente fala que, né, ela tem o seu eu superior, né? Então, assim, o que é certo para mim pode não ser o melhor para você, pode não ser. Então, assim, felicidade, né? Como é uma coisa particular de cada um. O que é ser feliz para mim pode ser diferente do que é para você, do que para, né, todo mundo. Então, assim, eu vou estimular para que a pessoa consiga se conectar com o eu profundo dela, para que ela consiga acessar as respostas que já estão nelas. A gente fala muito na psicologia, né, que assim, a gente tem as nossas sombras, é verdade. A gente tem muita coisa que está lá no nosso porão, no inconsciente, como a gente falou na primeira rodada, que a gente não quer ver. É dolorido, a gente não quer ver, a gente deixa no inconsciente porque a gente não quer olhar. Mas assim como a gente tem essas sombras, a gente tem também as nossas luzes, né? E aí estão as respostas, estão os caminhos, né? Que vão levar a pessoa para o
lugar de paz, para um lugar de felicidade. Então, isso é trabalhado em terapia, né? O autoconhecimento, para que ela aprenda a ouvir essa fonte, né, de sabedoria que existe dentro dela. E as pessoas não se olham, né? Por isso que elas vão para a vida batendo cabeça. É interessante, porque o processo terapêutico, ele passa pela pessoa descobrir as respostas, não é isso? Isso. Enquanto uma mentoria, o mentor dá as respostas. Quer dizer, a gente coloca um problema e nossa situação é um problema específico. Sobre carreira, sobre compra ou vende, sobre muda ou não muda, faço ou não faço, como é que eu construo, como é que eu desconstruo. Então, é um processo diferente. Então, quando a gente fala em terapia, quando a gente fala em coaching, quando a gente fala em mentoria, eu costumo dizer que o terapeuta faz perguntas para que a pessoa responda. Isso. E o mentor ouve as perguntas e dá as respostas. Sim, é um caminho. Então, a mentoria não é um processo terapêutico. A mentoria é um processo de análise de um processo decisório nós ajudamos a tomar uma decisão específica. Quando o problema está equacionado, a mentoria encerrou. A terapia, muitas vezes, é um processo muito mais longo, porque ele tem uma construção, uma reformulação de conceitos interiores, diferentes de uma mentoria. É bem interessante isso. Eu costumo sempre colocar isso, porque às vezes as pessoas me confundem com um terapeuta. Eu falei, eu não sou um terapeuta, apesar de ser filósofo clínico, eu não sou um terapeuta. Eu trabalho com mentorias. Você me pergunta, eu vou te responder. Olha, Nádia, foi um tremendo prazer conversar com você. Você tem uma característica muito interessante como psicóloga. Com certeza a gente vai conversar outras vezes. Eu queria que você deixasse aí o eventual contato, alguma coisa sobre o que você faz, o seu trabalho, para quem está nos ouvindo aí. Bacana, Edgar. Muito obrigada pelo convite. Fico aqui muito honrada. Também foi um prazer aqui falar com você hoje. E com certeza venho para o próximo encontro, sim. Vou deixar aqui então o meu contato, né, o meu Instagram, que é nadiadelbin.psi. E o meu LinkedIn, que é só Nádia Delbin, mesmo sem ponto, sem nada. No nosso post vai estar ali os dados da Nádia para que você possa falar com ela. Eu agradeço bastante que você tenha assistido essa nossa conversa. Eu e a Nádia ficamos felizes com isso. Conheça a arte de tomar decisões. Visite o nosso site. Conheça mais sobre o assunto. Nós estamos à disposição.